Não existe educação onde não há liberdade. Essa frase resume as conclusões às quais eu mesmo cheguei estudando a questão da educação domiciliar, do direito educacional dos pais, a partir do austro-libertarianismo, num primeiro momento. Essa é uma abordagem bastante evidente a partir da obra Educação Livre e Obrigatória, de Murray Rothbard. Mas, a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar na perspectiva da tradição da lei natural, eu comecei estudando a tradição da lei natural, por um lado, e depois, especificamente, estudando a questão dos direitos dos pais e da educação domiciliar como um direito dos pais, na perspectiva da tradição da lei natural, de base aristotélico-tomista, eu também pude corroborar, confirmar esta conclusão. Neste vídeo aqui eu quero falar para você sobre o meu livro, Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, uma abordagem a partir da lei natural. O livro está aqui, tá? O link para a página de venda do livro você vai encontrar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo aqui também eu vou colocar um primeiro vídeo no qual eu tentei articular aquilo que eu estava estudando sobre a tradição da lei natural, sobre a lei natural, tanto de base aristotélico-tomista quanto também na perspectiva do neocalvinismo holandês, aquilo que eu procurei, aquilo que eu tentei articular. A partir desse estudo incipiente com a educação domiciliar, tem um vídeo aqui no canal já, que você vai encontrar na descrição. Você vai encontrar na descrição também deste vídeo os vídeos com as pessoas que eu vou mencionar agora nessa breve introdução. E os vídeos foram... eu gravei vídeos com todas essas pessoas, com a professora Melissa, com a doutora Ângela, com o doutor Alexandre, com o professor Victor, na semana de lançamento do livro. Esses vídeos vieram aqui para o canal, eu vou deixar o link para todos esses vídeos aqui na descrição, a playlist Educação Domiciliar um Direito Humano Negativo, na qual este vídeo aqui vai aparecer, está aqui. Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, nesse meio tempo chegou a placa de 100 mil inscritos do YouTube, está ali atrás já, no novo lugar dela no cenário, tá bom? Mas eu estava realmente devendo esse vídeo, desculpa, sobre o livro, precisava fazer isso. Tá? Aqui na descrição do vídeo também você vai encontrar, já que nós estamos ainda nesse fim de ano de 2021, você vai encontrar o link para o cupom de desconto do curso História, Filosofia e Direito. Coincidiu que quando eu lancei este vídeo sobre o livro, o curso ainda estava na promoção. Se você assistiu depois, não tem problema, tá? A promoção vai até o fim do ano de 2021. Mas é que também certa porção do conteúdo do curso é relevante para essa história aqui do livro. Eu vou mencionar tudo com o passar do tempo aí, no momento adequado, tá bom? Preciso falar um pouquinho sobre a história deste livro, então. Eu me dediquei ao estudo do austro-libertarianismo, me dediquei ao estudo da educação domiciliar, por interesses pessoais, acima de tudo. A defesa da educação domiciliar no Brasil, me engajei nisso. Inclusive, substituí por um período de mais ou menos 2 anos o Dr. Alexandre Magno na diretoria jurídica da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Hoje ele é o diretor jurídico da ANED novamente, muito envolvido realmente com esse contexto, mas também me aprofundando no estudo da tradição da lei natural, a tradição da lei natural de origem, de base aristotélico-tomista, que tem no John Finnis, talvez o seu maior representante contemporâneo. E comecei então a tentar pensar na educação domiciliar como um direito natural, para além da perspectiva do austro-libertarianismo. Eu comecei a me dar conta nesse meio tempo de que deveríamos defender a educação domiciliar como um direito negativo, para fugir também do nó conceitual ao qual o Supremo Tribunal Federal chegou no recurso extraordinário 888.815. Bom, nessa caminhada eu conheci pessoas muito importantes, como o Alexandre Magno, que eu já mencionei. Conheci também, participando de eventos em conjunto, a doutora Ângela Gandra. Ela tem um papel muito importante no surgimento deste livro aqui. E também, não menos importante, conheci, me tornei amigo do professor Victor Salles Pinheiro. E a convite do professor Victor, estimulado pelo professor Victor, me dediquei ao estudo da educação domiciliar como um direito natural, na perspectiva da tradição da lei natural. A ideia original era nós escrevermos um artigo em coautoria.
Então eu produzi a pesquisa, redigi o que seria a minha parte no artigo, ficou esperando publicação. O professor Vitor ainda não tinha trabalhado no texto em razão dessa espera, dessa pendência editorial mesmo. E nesse meio tempo, participando de eventos com a doutora Ângela Gandra, mencionei já a pesquisa. Desculpa, o que eu deveria ter dado um passo atrás aqui, preciso dar um passo atrás aqui para dizer que, pesquisando sobre a educação domiciliar como um direito natural na perspectiva da tradição, da lei natural, descobri o trabalho da professora Melissa Moschella, que é PhD em Princeton e professora da Universidade Católica da América e que tem uma pesquisa muito profunda sobre os direitos educacionais dos pais, que permite afirmar a educação domiciliar como um direito natural. Cheguei num evento em conjunto, um evento virtual em conjunto com a professora Ângela, mencionei a obra da professora Melissa como um referencial teórico, e aí a professora Ângela já tinha tido contato com a professora Melissa, ficou até surpresa, não sabia desse trabalho em específico. Depois me convidou para participar de uma reunião institucional com a professora Melissa Moschella. Eu, nessa conversa, propus traduzir um artigo da professora Melissa para o português, e quando eu cheguei no final da tradução desse artigo, eu me dei conta de que o conteúdo daquele artigo, mais o conteúdo que eu já tinha produzido, se fosse somado, acrescentado, é claro, o meu conteúdo, poderíamos ter um livro. E entrei em contato com a professora Melissa, falei com o professor Victor em razão daquele compromisso de publicarmos um artigo conjunto. Ambos, a professora Melissa concordou prontamente com a iniciativa, o professor Victor achou excelente a ideia, me incentivou mais uma vez. Depois o professor Victor ainda fez a revisão do texto, deu excelentes sugestões, inclusive a própria mudança do nome de educação domiciliar, um direito natural negativo, para educação domiciliar, um direito humano negativo, foi sugestão do professor Victor Pinheiro. Então eu sou muito grato a todas essas pessoas que eu já mencionei aqui, eu faço esses agradecimentos na própria introdução do livro, mas aqui eu tenho uma pequena narrativa para você conseguir entender como essa obra surgiu. E agora, então, o meu objetivo é fazer uma leitura inspecional. Obviamente eu não vou abrir e folhear o livro aqui com você, eu vou usar de um PowerPoint para isso, vai facilitar um pouco a nossa vida. A minha ideia é fazer uma leitura inspecional do livro Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo. Só mais uma coisa. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, leitura inspecional, sobre o que significa isso, uma leitura inspecional sobre métodos de estudo, sobre desempenho acadêmico, sobre vida intelectual, e se você tiver interesse em ser de alguma forma acompanhado por mim nisso, eu ainda estou pensando como fazer isso para o ano que vem, mas desde já eu vou deixar um formulário nos vídeos que eu postar aqui no canal. Todos os meus vídeos, na verdade. Esse aqui é muito significativo porque eu vou fazer a leitura inspecional do meu livro, Então eu vou deixar também na descrição um link para você preencher um formulário bem simples e me passar algumas informações para eu poder construir isso. Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente. Mas vamos ao que interessa. Então, vamos aqui ao nosso livro Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo. Aqui você tem capa e contracapa, orelhas abertos, aí, o livro aberto, para facilitar a visualização, às vezes mostrando que na tela ainda tem a questão da iluminação frontal, não fica muito fácil. Você pode não estar lendo toda a orelha aqui, mas a orelha é uma parte do pós-fácil e eu vou fazer questão de ler o pós-fácil. Ler orelha, pós-fácil, introdução, apresentação, como nós vamos fazer aqui. Introdução não, prefácio, apresentação, pós-fácil. Ler a introdução, ler a conclusão, passar em revista os capítulos, olhar a bibliografia, tudo isso faz parte de uma competente leitura inspecional. Aqui eu vou me basear nesses princípios para fazer essa passagem panorâmica pelo livro com você. Eu não vou ler a introdução aqui com você, não vou ler as conclusões, mas eu vou falar muito sobre o que está no conteúdo da introdução e da conclusão e vou também passar em revista o conteúdo dos capítulos. Tá bem? Mas aqui é uma ressalva, a arte muito bonita, o conceito foi meu, a justiça na frente das famílias, o conceito foi mais ou menos meu, mas a arte do livro, a arte da capa,
feito pelo Kim Martins Studio, tá? Vou deixar o link para a página do Instagram também deles aqui, um trabalho muito belo. E eu também preciso aproveitar que está aparecendo aqui, ó, e agradecer a Classical Press, assim como eu deixo minhas palavras de agradecimento à doutora Ângela, ao doutor Alexandre, ao professor Victor, à professora Melissa Moschella, acima de tudo, mas o meu agradecimento à Classical Press por ter entendido a urgência desse projeto e ter prontamente encampado e ter feito um belíssimo trabalho de edição do texto, tá bom? Então lembrando que a de edição do texto, editoração do livro, enfim, o link para a página de venda do livro vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui você tem nas orelhas, né? Na orelha, além do pós-fácil, a identificação dos autores. A professora Melissa é autora de um artigo que foi traduzido e constou como o primeiro capítulo do livro. E agora eu passo aqui para a gente ver de forma um pouquinho mais específica a capa e a contracapa. É importante eu fazer a leitura do texto da contracapa aqui, tá? Me acompanhem, porque isso aqui resume bem também o escopo do livro, o objetivo do livro. A educação domiciliar é um direito natural. A educação domiciliar é um direito humano. Essas são duas afirmações frequentemente feitas em defesa da prática no Brasil, mas que até o momento ainda pareciam carentes de maior desenvolvimento teórico em solo nacional. Isso foi o que me motivou a essa pesquisa, isso foi o que me motivou à redação do livro. A fim de suprir esta lacuna no debate público acerca da modalidade educacional que mais cresce no país, este livro articula os direitos educacionais dos pais a partir da lei natural e fundamenta a compreensão da educação domiciliar como um direito humano, portanto, com status de supralegalidade no Brasil, a partir do diálogo entre o sistema internacional e a tradição da lei natural. A conclusão de que se trata de um direito natural e humano negativo é fundamental para avaliar criticamente o julgamento do recurso extraordinário 888.815, dimensionar as iniciativas legislativas acerca da educação domiciliar no país e respaldar juridicamente as famílias educadoras brasileiras, lembrando sempre que não existe educação onde não há liberdade. Muito bem, agora eu já fiz toda a contextualização. Vou fazer a leitura da apresentação da doutora Ângela Vidal Gândara da Silva Martins, de novo com as minhas palavras de agradecimento à doutora Ângela. Tive a honra de ser convidada para apresentar esta importante obra, acompanhada da alegria de pensar que tanto pode iluminar um intenso e sofrido debate que temos presenciado diante do que parece tão óbvio como direito. Este profundo estudo chega em um momento decisivo para o país, onde o direito dos pais a escolher o gênero de educação dos filhos é reconhecido também constitucionalmente. Sua prática, uma sólida e benéfica realidade, mas sua segurança jurídica e devida regulamentação coerente com o exercício da liberdade ainda não foi conquistada e consolidada, com sérias consequências para as famílias. A complementaridade entre a abordagem da professora Melissa Moschella, que tive o prazer de conhecer nos Estados Unidos, em eventos e palestras, e a análise especulativa e prática do professor Carlos Xavier, que tem trabalhado o tema com maestria e eficácia diante das necessidades de nossa nação, torna a leitura da obra muito grata e esclarecedora para todos aqueles que desejam entender melhor o direito dos pais como primeiros protagonistas na educação, de uma forma bela, já que bem fundamentada filosófica e juridicamente através do tão atraente, para aqueles que buscam a verdade sem querer manipulá-la, direito natural. Por fim, ainda que apresentem a educação domiciliar como um direito natural e humano negativo, atrevo-me a dizer que o saldo é sempre e muito positivo. Um belo trocadilho feito pela professora Ângela aqui. Novamente, muito obrigado pelas palavras, né? Sou muito agradecido pelas palavras da doutora Ângela e também por ela ter prontamente aceitado redigir a apresentação do livro. E com isso eu passo a leitura do prefácio do meu querido amigo Alexandre Magno Fernandes Moreira. Novamente, diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar, o pioneiro na defesa da educação domiciliar no Brasil. Tem um livro, O Direito à Educação Domiciliar, de 2017. Lembrando que todas essas pessoas, a começar pela professora Melissa, foram entrevistadas por mim. O link para os vídeos está aqui na descrição deste vídeo também, tá? O livro que o leitor tem em mãos é um evento raro no mundo do direito e da filosofia. No início do curso de Direito, o aluno se depara com abstrações filosóficas sem nenhuma correspondência com o mundo real que ele ainda está por descobrir e conclui, com tristeza e fastio, que a filosofia é algo inútil para alguém com pretensões tão pragmáticas.
E ele acaba se tornando um escravo inconsciente de concepções filosóficas que permeiam todos os campos do direito. O pragmático revela-se assim como apenas mais uma pessoa de intelecto preguiçoso. Porém, a tarefa da doutrina jurídica é exatamente construir pontes entre as concepções filosóficas, inclusive as mais abstratas, e a aplicação cotidiana do direito. O doutrinador deve ser, antes de tudo, um mensageiro entre os dois mundos e um profeta a dizer que, na verdade, esses mundos são um só. E é exatamente isso que os autores fazem. Carlos Xavier e Melissa Moschella revelam ao leitor que sim, é possível partir da filosofia aristotélica para chegar às graves e decisivas escolhas que os pais fazem com relação aos filhos. E provavelmente não existe decisão de mais profundas consequências para o futuro das crianças do que a opção pela educação domiciliar. Milhões de famílias pelo mundo escolheram tomar posse da educação dos seus filhos e se responsabilizar de forma integral por ela. Essa decisão se baseou nos mais variados motivos, muitas vezes alicerçados em convicções profundas que não podem ser expressas na forma racional. Neste ponto, chegamos a outra função primordial da doutrina nos dias de hoje: construir um discurso racional sobre o bom senso, sobre todas aquelas práticas imemoriais que sempre realizamos com a convicção serena de que estamos fazendo a coisa certa. Nos tempos atuais, infelizmente, esse é um luxo que não podemos mais ter. Os ataques ferozes e constantes ao bom senso requerem cada vez mais uma resposta racionalmente fundamentada. Não podemos mais nos contentar em dizer que deve ser assim porque sempre foi assim. Essa função da doutrina é realizada de forma primorosa nesta obra. Na verdade, e falo aqui também como pai educador, lê-la é ao mesmo tempo um alívio e uma preocupação. É alívio porque vemos nosso senso comum, nossa intuição vindicada com robustas demonstrações lógicas. A preocupação advém de uma ansiedade de que esses argumentos sejam desde logo conhecidos e aplicados, em benefício das famílias e principalmente das próprias crianças. Quero destacar ainda a presença nos autores de uma virtude quase totalmente esquecida nos dias de hoje: a coragem intelectual, a fortaleza moral daquele que expõe a verdade, mesmo que isso signifique ir contra os cânones dos nossos dias. Sim, hoje em dia, com a crescente censura e perseguição contra aqueles que divergem da pauta progressista hegemônica, muitas vezes escrever é um ato de coragem. Requer coragem dizer que o poder estatal tem limites intransponíveis, e requer coragem especialmente dizer que o Supremo Tribunal Federal errou gravemente ao decidir sobre a educação domiciliar. O leitor, especialmente o pai e a mãe educadora, tem em mãos um verdadeiro tesouro, e com isto recebe a missão sagrada, pois tudo o que diz respeito aos nossos filhos é sagrado, de compartilhar e multiplicar esse tesouro. É, enfim, uma obra que pode revolucionar não apenas a compreensão do que seja o direito à educação domiciliar, como também do direito fundamental dos pais de definirem a forma de educação e criação dos filhos. Aqui, o professor Alexandre está fazendo menção à obra da professora Melissa Moschella de uma forma, numa perspectiva mais ampla. No livro eu verticalizei sobre a educação domiciliar, mas realmente as conclusões da professora Melissa, elas conduzem a isso. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido Alexandre. E agora eu passo ao pós-fácil. Ao pós-fácil do professor Victor Salles Pinheiro, a quem eu também sou muito grato. Sem ele, assim como sem o Dr. Alexandre, sem a doutora Ângela, sem a professora Melissa, esta obra não teria vindo à existência. Pós-fácil, um educador no debate público. Com o isolamento social do coronavírus, numerosas famílias brasileiras descobriram o valor incomparável de educar os seus próprios filhos, sobretudo as crianças, subtraindo-as das telas dos computadores e celulares, por perceberem a fragilidade, para não dizer inanidade, do ensino remoto. Perceberam que a proximidade e a atenção personalizada a quem amam de forma única reveste a ação pedagógica de uma fecundidade inigualável. Assim, a educação domiciliar, homeschooling, que já estava em vertiginosa ascensão por motivos morais, intelectuais e religiosos, despontou ainda mais no debate público, com que este livro contribui de forma modelar, sobretudo por não ceder à miopia dos reducionismos ideológicos e da rivalidade mimética da polarização política. Isso é uma coisa importante, eu procurei deixar toda a discussão política em sentido estrito, né? Não a política em sentido amplo, a consideração da nossa convivência em sociedade, mas essa política em sentido estrito, com P minúsculo, como alguns dizem, eu procurei deixar toda essa polarização de lado. Ainda que haja embates de cosmovisão, pressupostos, né? Muitas vezes distorcidos, inclusive, mas haja embates de cosmovisão pressupostos em toda essa disputa. Com clareza, objetividade, transparência das premissas, rigor lógico das conclusões e, principalmente, interdisciplinariedade, Carlos Xavier defende seu argumento de forma expansiva,
em círculos concêntricos, da filosofia à ética, do direito natural ao direito humano, do judiciário ao legislativo. Tudo isso pautado na coerência que provém da honestidade intelectual de um pai educador, que não só é um destacado jurista, acadêmico e escritor, aqui bondade do professor Victor, mas um cidadão comprometido com as liberdades civis e o bem comum, articulados com o fortalecimento das famílias que assumem livremente a responsabilidade pedagógica pelas próximas gerações. Autor de um dos livros referenciais do tema, Educação Domiciliar no Brasil, Aspectos Filosóficos, Políticos e Jurídicos, livro no qual a abordagem da lei natural ainda não havia aparecido, eu preciso destacar, Carlos Xavier firma um passo a mais neste seu novo livro ao se integrar à sólida tradição da lei natural. A abordagem da lei natural na perspectiva da tradição da lei natural, né? Havia a perspectiva bem enfática do justnaturalismo de base austro-libertária, naquele livro ali. Carlos Xavier firma um passo a mais nesse seu novo livro ao se integrar à sólida tradição da lei natural que tanto tem germinado em solo brasileiro. Para isso, ele conta com a colaboração internacional da professora americana Melissa Moschella, uma relevante protagonista dessa escola, ao lado de Robert P. George e John Finnis. Esse referencial teórico lhe permite afirmar com solidez filosófica o que é evidente e intuitivo, pertencendo ao núcleo do bom senso humano. A autoridade educacional dos pais sobre os filhos é originária e pré-política, e não mera concessão da comunidade pública, cabendo a esta intervir nos casos excepcionais de abuso ou negligência. Neste parágrafo aqui, o professor Victor resume de forma primorosa a conclusão, as premissas e as conclusões, né? A premissa quanto à origem da autoridade e a conclusão quanto ao âmbito de atuação estatal legítimo, as premissas e as conclusões da professora Melissa, que nós vamos ver no capítulo 1. Com efeito, essa educação domiciliar protagonizada pelos pais é um direito natural e humano negativo, que não admite interferência estatal indevida, sob o risco de atentar ao melhor interesse dos filhos. Dessa premissa, o autor aborda a educação domiciliar no âmbito do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e sua recepção no Brasil, a fim de desafiar o tratamento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 888.815 e as iniciativas legislativas existentes atualmente no Brasil. Mas o tom geral deste livro é pedagógico e propositivo, uma aula didática, dialética de cidadania, em que se aprende tanto pelo conteúdo quanto pela forma com que um educador e intelectual participa do debate público. Victor Salles Pinheiro, professor Victor, muito obrigado mais uma vez por toda a sua colaboração com esta obra e por essas gentis e generosas palavras. Bom, aqui nós vamos então ao sumário da obra e é assim que eu vou conduzir a nossa leitura inspecional. Obviamente eu não vou ler mais porções do livro a não ser estas que eu já li. Eu fiz questão de ler porque melhor para fazer propaganda do livro são os outros e não eu, né? Então, com muito agradecimento a todos eles, eu fiz a leitura da apresentação, do prefácio e do pós-fácio. Agora eu vou fazer realmente uma visão panorâmica, nós vamos passar panoramicamente pelo livro, usando o sumário como referência. Tá? Então, depois da introdução, na introdução eu faço essas palavras de agradecimento, eu apresento o panorama da obra, como nós vamos fazer aqui, e basicamente é isso que você tem na introdução. O capítulo 1 é a tradução do artigo Lei Natural, Direitos dos Pais e Política Educacional da professora Melissa Moschella. O capítulo 2 chama Lei Natural e Direitos Naturais. A partir daqui a autoria é minha. O capítulo 3 chama a educação domiciliar como um direito natural negativo. Originalmente esse seria o nome do livro, mas mudamos para direito humano por sugestão do professor Victor. E aí o capítulo 4 trata da educação domiciliar como um direito humano. Esse foi um conteúdo que eu aprofundei bastante a partir do conteúdo original daquele artigo que ia ser publicado em coautoria com o professor Victor, mas essa ênfase da obra fez necessário esse aprofundamento. Depois o capítulo 5, a obra já se encaminhando para o final, para aquilo que seria a aplicação mais concreta, né, mais prática do conteúdo. O capítulo 5 traz a apreciação crítica ao recurso extraordinário 888.815 e o capítulo 6 faz a apresentação crítica, ou melhor, a apreciação crítica às iniciativas legislativas acerca da educação domiciliar no Brasil. Depois considerações finais, pós-fácio, referências. Aqui esgotamos o conteúdo. Bom, eu vou começar com o trabalho da professora Melissa. A premissa
da professora Melissa Moschella é que a autoridade dos pais sobre os filhos, ela é originária, ela é pré-política, ela vem antes, logicamente, filosoficamente, sociologicamente, historicamente, se pensarmos de uma forma imemorial, ao Estado. Certo? A família é o núcleo básico da sociedade. Aliás, um parênteses, a nossa própria Constituição reconhece isso. Reconhece a família como base da sociedade no artigo 226 e comanda ao Estado sua especial proteção. Mas a ênfase da professora Melissa, então, aquilo que a professora Melissa percebeu, é que a autoridade dos pais sobre os filhos ela é originária, ela é pré-política, ela é anterior à comunidade política e não uma concessão da comunidade política. O contrário disso, imaginar a autoridade dos pais sobre os filhos como uma mera concessão do Estado, nos leva a um contra-exemplo absurdo que eu explorei no capítulo 3. Uma situação imaginária absurda. Imagine que os seus filhos pudessem ser retirados de você assim que nascessem. Se a autoridade dos pais sobre os filhos fosse derivada do Estado, isso seria possível. Então, por redução ao absurdo, nós vemos que não faz sentido a tese contrária e que a professora Melissa tem razão ao afirmar isso. Mas como ela fundamenta essa autoridade como pré-política originária, não derivada, não uma concessão do Estado? Ela fundamenta a partir dos vínculos biológicos que os pais mantêm com os filhos. E aqui o vínculo biológico é percebido numa perspectiva não apenas física, mas também metafísica, certo? Porque o ser humano é uma unidade de corpo e alma, de acordo com o que enfatiza a professora Melissa. Ela parte de uma antropologia aristotélica aqui. O ser humano como uma unidade de corpo e alma. E trazer uma nova pessoa à existência significa se comprometer integralmente com o florescimento humano integral daquela nova pessoa. Não apenas em proteger ou em fornecer alimentação, mas cuidar do desenvolvimento humano integral. Isso pressupõe a formação moral, mas isso também pressupõe a formação intelectual, porque o ser humano é uma unidade. E o florescimento humano integral depende de todos esses aspectos estarem correlacionados. Por isso, os pais, por deterem, em razão desse vínculo, deveres relativos ao florescimento humano integral dos seus filhos, também detêm, para poderem desempenhar esses deveres, direitos, aquilo que a professora Melissa chama de direitos educacionais dos pais. E esses direitos educacionais dos pais devem ser compreendidos, então, como direitos de consciência, porque estão ligados ao próprio desenvolvimento da personalidade dos filhos e dos pais, também, enquanto seu papel, mas especialmente na perspectiva do desenvolvimento, do florescimento humano integral dos filhos. De maneira que a autoridade política, a comunidade política não pode minar a autoridade dos pais. Minar a autoridade dos pais, isso é muito mais prejudicial para o desenvolvimento dos filhos do que alguma escolha educacional equivocada que os pais possam fazer. Certo? Então, colocando isso na balança, nós notamos isso. De maneira que a atuação estatal ela deve ser compreendida necessariamente de forma subsidiária. Ou seja, o Estado deve servir como um parceiro das famílias. Isso aqui tem muitas aplicações no pensamento da professora Melissa, certo? O objetivo da professora Melissa não é exatamente apresentar uma defesa da educação domiciliar, até porque isso, do ponto de vista social, não é muito necessário nos Estados Unidos, embora é claro que haja bastante oposição à prática. Basta você ver recentemente o filme Deus Não Está Morto 4, eu acho, lançado, né? Que trata dessa temática. Eu ainda não assisti, mas já ouvi falar que é sobre isso. Então é claro que existe oposição, essa oposição vem da ideologia à esquerda, essa oposição vem da perspectiva progressista, existe essa oposição, mas o objetivo da professora Melissa não é exatamente tratar disso, ainda que todo o seu trabalho ataque essa oposição à educação domiciliar. Ela tem muitas aplicações no âmbito do ensino público e privado, mas essas aplicações não nos interessam aqui. É importante a gente perceber também que as famílias educadoras brasileiras não estão pedindo auxílio do Estado, muito pelo contrário, elas estão pedindo apenas
que realmente se consolide essa consciência de que a educação domiciliar como um direito educacional pertencente aos pais é um direito negativo. Esse foi um insight que eu tive antes de conhecer o trabalho da professora Melissa e que foi corroborado de forma muito clara pelo trabalho dela. Em que sentido é um direito negativo? Ou o que significa dizer que é um direito negativo? Um direito negativo é um direito que não pode ser tolhido pela comunidade política. Um direito negativo é um direito que precisa ser reconhecido apenas e não objeto de interferência pela comunidade política. Qual é o papel do Estado na educação, então? Bom, o papel do Estado na educação, numa perspectiva mais ampla, obedecidos os parâmetros e as diretrizes estabelecidos pela lei natural, estabelecer a política pública educacional, na perspectiva da professora Melissa, naquilo em que não conflite com a lei natural, porque uma das funções da autoridade é estabelecer o caminho possível para aquela comunidade política. Dentre os vários, a lei natural não diz minuciosamente como se deve seguir, mas ela estabelece claramente fronteiras. E uma dessas fronteiras é a educação domiciliar. O Estado não pode legitimamente proibir a educação domiciliar. Isso a professora Melissa também deixa muito claro, inclusive na conclusão desse artigo dela. Então, a perspectiva do Estado, a atuação do Estado subsidiária, auxiliando, por um lado, as famílias e agindo, mas como eu mencionei, nós nem estamos trazendo para o debate aqui no Brasil essa perspectiva de auxílio do Estado. Tá? E agindo quando as famílias, quando os pais, melhor dizendo, falham nos seus deveres, seja por negligência, omissão, seja por abuso. Então esse seria o âmbito estatal legítimo de atuação. E é isso que eu também já defendi, esse era um insight também que eu já tinha, né, já defendi no meu trabalho de 2019, antes de conhecer ainda o trabalho da professora Melissa. Tá bem? Bom, vamos avançar na obra então, já temos aqui mais de meia hora de vídeo. No capítulo 2 eu ajudo você a compreender um pouco mais essa discussão de lei natural e direitos naturais. Eu uso propositalmente, né, me baseio na obra magna do John Finnis, que tem esse nome, Natural Law and Natural Rights. Tá? Eu não vou aqui especificar, é um ponto de transição, né, ajudando você a compreender um pouco melhor como funciona a lei natural, como funcionam direitos naturais, como exigências de razoabilidade prática. É importante ter em mente a diferença de razoabilidade especulativa e razoabilidade prática, mas eu não vou aprofundar isso aqui, tá bom? É realmente um ponto de transição na obra, a partir do momento... E a partir desse ponto de transição, então, no capítulo 3, eu retomo o pensamento da professora Melissa, correlaciono com o pensamento do John Finnis, para modelar a educação domiciliar como um direito natural primeiro. Para isso é importante nós percebermos o casamento como um bem humano básico. E o casamento como um bem... desculpa, eu esqueci de voltar a compartilhar aqui. Capítulo 2, Lei Natural e Direitos Naturais, então, tá? Eu esqueci de voltar a compartilhar a tela, desculpa. E no capítulo 3, então, depois dessa transição feita no capítulo 2... detalhe. O capítulo 2, ele é bastante baseado, ele é uma adaptação, na verdade, do conteúdo, claro, uma adaptação com uma atualização, com uma aplicação específica do conteúdo do e-book que eu disponibilizo para os alunos do curso História, Filosofia e Direito. Tá? Quando eu trato da tradição da lei natural ali, da New Natural Law Theory, nova teoria da lei natural, eu aproveitei e me baseei nisso. Então fica de novo o convite também para você aproveitar a promoção de desconto aí de 80% de desconto, se eu não me engano, R$1.000 de desconto, do curso História, Filosofia e Direito, lembrando que o link está na descrição, tá bom? Mas, indo para o capítulo 13, então, eu faço a aplicação desse discurso a respeito da lei natural e dos direitos naturais, especificamente à educação domiciliar. Para isso é importante, retomando aqui, olhar para o casamento como um bem humano básico, a partir do pensamento do John Finnis. Alguém que contribuiu muito para isso aqui no Brasil foi a Jenny Heiker, né? Uma orientanda do professor Vitor. Então ela tem o trabalho de
de mestrado dela, a dissertação de mestrado dela foi sobre isso, foi publicado. É o casamento como um bem humano básico. E o casamento significa não apenas a união entre homem e mulher. Por quê? Porque é dessa união que vai haver a possibilidade de procriação, de perpetuação da sociedade humana, mas esse casamento tem em vista, então, essa procriação, tem em vista a família. Quando a gente fala em casamento, a gente pode entender como uma referência à família, à constituição de família, a geração de filhos, e essa geração não é apenas biológica, ela é uma geração integral, uma formação integral, né, uma concepção integral. Surge aqui a metáfora da família como um útero espiritual, que a professora Melissa retoma a partir do Tomás de Aquino. Eu também lancei um vídeo no Teodidatas sobre isso, sobre a tolerância, a liberdade religiosa em Tomás de Aquino. Né? Então, abortar, impedir os pais de educarem seus filhos, o professor Victor fez essa referência, inclusive na live que nós fizemos. Impedir os pais de educarem seus filhos é como um aborto espiritual. Tá? Então, nessa perspectiva da união entre a compreensão do casamento com os direitos educacionais dos pais, o que é o casamento, qual é o propósito do casamento, que nós compreendemos a educação domiciliar como um direito natural e como um direito natural negativo. Eu já falei bastante disso. Tá? A professora Melissa mesmo menciona a perspectiva do John Stuart Mill no seu livro sobre a liberdade, On Liberty, em que ele diz que pretender estabelecer parâmetros para a educação é querer controlar a sociedade. Tá? E aí, do Mill, eu fui para o Rothbard, eu já mencionei a perspectiva do Rothbard, né, educação livre e obrigatória. Fiz um parênteses libertário, aqui com o objetivo de demonstrar que, se você vier com um enfoque do austro-libertarianismo, especificamente, e se você vier com um enfoque da tradição da lei natural, por outro lado, você vai chegar à mesma conclusão. Interessantemente, eu consegui chegar às mesmas conclusões. A minha defesa radical da liberdade educacional, da liberdade dos pais, do direito dos pais, ela foi construída por caminhos bastante diversos, porque a antropologia, a metodologia do Rothbard e do Finis, por exemplo, são muito diferentes, mas as conclusões foram as mesmas. Tá bom? Depois a gente tem também ainda um parênteses falando sobre Timothy Hagen, que é um autor que procura articular direito natural e sistema de proteção internacional dos direitos humanos, então por isso eu achei bem interessante o trabalho dele, mas também muito significativo que na década passada, em 2011 e 2012, ele produziu trabalhos, ele escreveu, e a educação domiciliar foi reconhecida como um direito na Albânia. Tá? A Albânia é um país de influência comunista, que saiu do comunismo, saiu do socialismo e agora reconheceu a educação domiciliar na década passada. Tá bem? Então eu achei bastante interessante o trabalho do professor Timothy Hagen, que é um britânico, se eu não me engano, mas professor de uma universidade na Albânia, e que contribuiu bastante para a causa da liberdade educacional naquela nação. Achei interessante trazer a contribuição dele. Mas então, a conclusão disso tudo é que nós podemos ver a família como uma esfera de soberania a partir da autoridade dos pais. Essa é a conclusão literal da professora Melissa, e é assim também que o neocalvinismo holandês trata da questão. Eu até perguntei para ela se ela tinha tido contato com autores como Abraham Kuyper e Herman Dooyeweerd, mas ela me disse expressamente que não. Muito interessante como duas perspectivas diferentes chegam à mesma conclusão. E agora eu estou somando, antes eu mencionei que o austro-libertarianismo e a tradição da lei natural chegavam à mesma conclusão, agora eu somo ainda o neocalvinismo holandês, certo? Tudo isso foi abordado no livro. Então a intervenção estatal ela só se legitima, só se justifica de forma subsidiária, como eu já mencionei. Apenas quando os pais estiverem falhando por negligência ou por omissão. Por omissão ou por negligência no desempenho das suas tarefas. Isso é primordial para nós compreendermos tudo o que diz respeito ao tratamento jurídico e político da educação domiciliar. É com base nessas questões, após passarmos ainda pelo Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que nós vamos poder apreciar criticamente o recurso extraordinário julgado pelo Supremo e apreciar criticamente as iniciativas legislativas existentes no Brasil a respeito da educação domiciliar. O capítulo 4, então, aplica aquilo que veio sendo estudado até então
a consideração da educação domiciliar como um direito humano. Isso é muito significativo no Brasil, porque no Brasil as normas internacionais de direitos humanos têm status de supralegalidade, estão acima da lei, embora ainda estejam abaixo da Constituição. Então, se eu puder afirmar, como de fato eu faço, a educação domiciliar como um direito humano, a partir da compreensão de que o Sistema Internacional de Direitos Humanos estabelece a primazia educacional dos pais, todos os tratados relevantes, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecem a primazia educacional dos pais, da mesma forma que a professora Melissa faz a partir da perspectiva da tradição da lei natural. Então, se eu consigo afirmar, na perspectiva dos direitos humanos, do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, a primazia educacional dos pais e, portanto, a educação domiciliar como um direito humano, eu concluo que a educação domiciliar deve ser reconhecida como um direito humano supralegal, acima da lei, de caráter negativo, que não pode ser objeto de ingerência, que não pode ser proibido pela lei infraconstitucional. Eu chego a essa conclusão. E é um caminho bem diferente do caminho traçado pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo aqui já um paralelo, né, ou melhor, a ponte para entrarmos na apreciação crítica do recurso extraordinário, porque o STF simplesmente não considerou a primazia educacional dos pais à luz do sistema de direitos humanos. Ele não fez isso. O acórdão é omisso. Se é omisso, não pode nem ser considerado um precedente para essa finalidade. Então, uma coisa importante só antes de chegar lá, né, antes de avançar nessa análise, é a consideração de como a lei natural dialoga com o sistema de direitos humanos. Eu fiz isso a partir do próprio Fines, fiz isso também a partir do professor Luiz Fernando Barzotto, que foi meu professor na graduação em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a partir daí nós podemos afirmar a educação como um direito humano, quer trazendo a perspectiva da lei natural nesse diálogo, quer considerando os tratados propriamente ditos. E a consideração do caso da Alemanha é muito peculiar, porque na Alemanha a educação domiciliar é proibido, mas o relatório da Missão Especial da ONU à Alemanha em 2006 considerou que era uma grave violação de direitos humanos a proibição à educação domiciliar na Alemanha. Então, se a proibição da educação domiciliar na Alemanha é uma violação de direitos humanos, conclui-se que a educação domiciliar é um direito humano negativo, que não pode ser proibido. Claro que a Alemanha tem todo um contexto, a União Europeia, os tratados de direitos humanos da União Europeia e o sistema europeu de proteção dos direitos humanos, que faz com que as coisas funcionem de uma forma diferente lá. Nos julgamentos da Corte Europeia de Direitos Humanos a respeito da Alemanha, talvez você já tenha ouvido falar, ou pesquise e encontre os casos Conrad e Wunderlich, mas isso não se aplica ao Brasil. As conclusões da Corte Europeia a respeito do sistema alemão, mas a consideração de que se tem uma violação de direitos humanos a partir dos pactos da ONU, como a própria ONU fez, isso se aplica ao Brasil. Nós temos o Pacto de São José, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e tudo isso aponta para a proibição da educação domiciliar como uma grave violação de direitos humanos. Se, por um lado, a proibição da educação domiciliar seria uma séria injustiça por violar um direito natural, por outro lado, a proibição da educação domiciliar constitui uma grave violação de direitos humanos. Então, como quer que você considere a ordem jurídica brasileira, seja olhando para a lei, seja olhando para decisões do Supremo Tribunal, para a decisão do Supremo Tribunal Federal, você não pode concluir que a educação domiciliar é proibida. Você não pode concluir que a educação domiciliar é proibida. Simplesmente não pode. E é a partir dessa conclusão que eu lanço, então, o olhar sobre o recurso extraordinário 888.815. Faço um relato do julgamento. A conclusão do julgamento, disse o Supremo, é que não existe direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil, porque não existe previsão na lei. Certo? Interpreto isso à luz da lei natural. Isso não pode significar que a educação domiciliar está proibida no Brasil. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho já dizia que uma lei injusta não é uma lei, lex injusta non est lex. Se uma lei injusta não é uma lei, quanto mais um precedente injusto, ou uma decisão injusta, não formará um precedente. Então, o recurso extraordinário 888.815 jamais pode ser interpretado como sendo proibitivo da prática de educação domiciliar no Brasil. Agora, e aí tem questões que envolvem a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, questões bem técnicas de teoria dos precedentes.
que eu vou deixar de fora dessa análise aqui, tá bom? Mas está lá no livro. Qual é a conclusão que eu tenho? Eu faço esse jogo de palavras, então. Direito público subjetivo, perspectiva do Supremo de um lado, e aí eu posso acrescentar direito público subjetivo positivo. Por que positivo? Porque tem que estar previsto na lei e porque estabelece prestações materiais positivas da parte do Estado. Direito público subjetivo de um lado não existe no Brasil. Eu concordo com o Supremo nesse aspecto. Mas um direito natural e humano negativo de outro. Existe no Brasil, existe em todo mundo, é uma decorrência da natureza humana, da natureza racional e moral humana, da racionalidade prática humana. Os pais têm o direito de educar os seus filhos. Não importa o que diga a lei. Não importa o que diga uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu afirmo esse direito natural e humano negativo de um lado, ainda que não exista um direito público subjetivo positivo, previsto em lei, e que estabeleça prestações materiais para serem cumpridas pelo Estado por outros. Não existe mesmo. Mas as famílias educadoras não estão buscando nada do Estado. Elas apenas querem que o seu direito seja reconhecido. Elas apenas querem que o seu direito não seja impedido. E a educação domiciliar tem crescido e só vai crescer. Isso, então, na perspectiva da consideração do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão jurídica, uma decisão judicial, num caso concreto, não pode aplicar essa decisão do Supremo como sendo proibitiva da prática da educação domiciliar. Isso precisa ficar bem claro. Então, é o que eu digo, nenhuma lei e nenhum tribunal, nenhum juiz pode proibir a educação domiciliar, apesar do que diga o Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas aqui acho que nós conseguimos chegar a um rigor lógico bastante forte. Talvez vocês tenham percebido que todos os queridos convidados que comentaram o livro enfatizaram o rigor lógico das premissas e das conclusões. Doutora Ângela, doutor Alexandre, doutor Vitor. E aqui, então, esse eu acho que é o grande ponto alto de análise lógica do livro, tá bom? Mas aí eu aplico tudo isso à apreciação crítica às iniciativas legislativas acerca da educação domiciliar no Brasil. Estamos aí, tem surgido leis estaduais, leis municipais. Se você entende que nós estamos falando da perspectiva da defesa da liberdade e de um direito humano, você não vai ter problema nem com leis estaduais e leis municipais, tá? Abstraindo a discussão do artigo 22 e do artigo 24 da Constituição, que eu nem fiz aqui na obra, eu já fiz no meu livro de 2019 essa discussão. Tem um artigo excelente do Dr. André Uliano, procurador da República, a respeito da competência municipal e, antes disso, a competência estadual para tratar da educação domiciliar. Eu não trato disso, mas não tem problema visualizar as leis municipais e estaduais a partir dessa perspectiva de garantia da liberdade, mas o meu objetivo é considerar as iniciativas legislativas de forma ampla. Eu também não trato de leis, de projetos de leis especificamente, nem de leis possivelmente aprovadas, eu trato da questão de uma forma mais ampla, tá? Especialmente tendo em vista também um substitutivo que foi apresentado ao projeto de lei federal. Tá? Faço considerações sobre cadastro, a necessidade de um cadastro simplificado, considerações sobre avaliação, demonstrando que a ênfase da avaliação tem que ser sobre a certificação e não sobre a avaliação do conteúdo, o que já acontece na prática. As famílias educadoras hoje já se certificam o aprendizado por meio de provas institucionais já existentes, o ENSEJA. Demonstro que não faz sentido pensar em qualquer tipo de avaliação que não seja por ciclos, e uso a própria LDB para demonstrar isso, porque a avaliação por ciclos, a organização não seriada, ela é possível para as escolas, artigo 23 da LDB, então não faz sentido impor às famílias educadoras algo que não se impõe às escolas. Um raciocínio de isonomia aqui, certo? Depois retoma aquelas questões em torno da negligência ou abuso. Você não pode presumir negligência ou abuso porque a família está em educação domiciliar. A negligência ou abuso tem que ser verificada na prática, de forma concreta. Né? O problema da falta de reconhecimento legislativo hoje, o problema da falta de reconhecimento jurídico, o problema da falta de uma cultura jurídica em torno da educação domiciliar, me preocupa muito que tipo de lei possa vir a ser aprovada. E aqui eu mostro que uma lei restritiva também não vai ser uma lei injusta, e as famílias educadoras vão continuar legitimadas pelo direito natural, inclusive a não aderirem a restrições injustas, tá? Mas
O que eu quero dizer aqui é que a atuação estatal só vai ser legítima, só pode ser considerada legítima nos casos de negligência ou abuso. Eu já dizia isso antes de conhecer o trabalho da professora Melissa, e aí depois que conheci, isso ficou ainda mais claro para mim. Tá? Por fim, nós temos aqui considerações sobre a perda do exercício do direito. Em que sentido? Claro que abuso ou negligência é a questão, é o caso focal, é o caso central. Na verdade, não é nem focal aqui, é o caso por excelência, é aquilo que legitima, melhor dizendo, a perda do exercício do direito. Você não perde o direito, porque esse direito é inerente ao pai e à mãe, mas eles perdem o exercício do direito por negligência ou abuso, apenas. Por não observar formalidades previstas na lei, e eventualmente até numa lei de regulamentação, não se pode cogitar da perda do exercício do direito. Porque senão você está entendendo que a autoridade dos pais é condicionada, é derivada da autoridade, condicionada pela derivada da autoridade política, e não pode ser assim. Tá? Então, tirando o abuso e negligência como situações que realmente podem induzir a perda do exercício do direito, não observar legislação, qualquer que seja ela, seja uma legislação que não exista, não observar o artigo 6º, 55, 6º da LDB, 55 do ECA, ou não observar requisitos previstos numa legislação, e podemos imaginar uma legislação muito restritiva aqui, não considerar esses requisitos não pode conduzir à perda do exercício do direito. Tá bem? E assim eu pretendo, eu proponho apresentar critérios para nós avaliarmos projetos de lei no âmbito do debate político e para nós avaliarmos eventualmente leis que sejam aprovadas. Qual é a grande... Com isso, as considerações finais retomam, né, tudo isso. Qual é a grande questão que nós devemos perceber aqui? Apesar do que... Ou melhor, é possível compreender a decisão do STF como sendo não proibitiva da educação domiciliar no Brasil. Eu fiz isso com rigor lógico e filosófico. Certo? Além disso, é necessário compreender que os pais já têm esse direito de educar os seus filhos. Eles já têm esse direito e, portanto, ao exercerem esse direito no Brasil hoje, eles não estão cometendo nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade. A falta de lei não pode ser não pode impedir o exercício desse direito, exatamente porque se trata de um direito natural e humano negativo. Se não existe direito público subjetivo, positivo, não tem lei e não tem como o Estado fornecer prestações materiais às famílias educadoras. Se não existe direito público subjetivo, por outro lado, vai continuar existindo direito natural e humano negativo à prática da educação domiciliar. A educação domiciliar não pode ser proibida no Brasil, e a educação domiciliar não pode ser proibida por uma lei que venha a proibir, e nem de forma indireta por uma lei muito restritiva. A prática da educação domiciliar não pode ser limitada ou proibida indiretamente. Então, essas são as conclusões básicas às quais se chega com esse livro. Isso é muito importante para a gente considerar a situação presente das famílias educadoras e considerar projetos de lei e até mesmo leis eventualmente aprovadas, pensando especialmente numa lei federal. A partir da compreensão de que se trata de um direito natural e humano negativo, algumas chaves terminológicas precisam virar na nossa compreensão. Então eu vou trabalhar basicamente com a questão, aqui para encerrar, com a questão da lei, da legislação, da regulamentação e com a questão da avaliação. Eu já fiz isso, mas é importante aplicar essas ideias de forma bem específica nessa questão terminológica aqui, porque a terminologia aqui não é meramente uma questão semântica. A terminologia aqui diz muito. Nós não estamos cogitando, à luz da lei natural e do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, da necessidade de regulamentação da educação domiciliar no Brasil. Nós estamos afirmando a importância, não a necessidade, mas a importância do reconhecimento legislativo dessa prática. É assim que deve se considerar qualquer tipo de lei. Reconhecimento de um direito que os pais já têm. Primeira coisa. Segunda coisa, nesse contexto,
Quando nós pensamos na atuação estatal, naquela perspectiva subsidiária, naquela perspectiva de que o Estado só tem legitimidade para intervir em casos de abuso e negligência, não se trata de avaliar a educação domiciliar, mas se trata de certificar aquele ensino. Por isso o modelo que nós temos hoje, o modelo precário, mas o modelo que nós já temos hoje, ele funciona bem, afinado, alinhado a essa perspectiva de que as famílias têm um direito de liberdade que é exercido. Muitas vezes ele acaba sendo, algumas vezes, estatisticamente, talvez seja melhor dizer, ele acaba sendo prejudicado. Tá? E cada situação de uma família perseguida pelo Estado é um drama existencial próprio. Algumas vezes esse direito acaba sendo tolhido e prejudicado. Isso não pode ser admitido, certo? Mas nós precisamos entender que construir uma lei muito restritiva vai fazer com que as famílias educadoras brasileiras permaneçam na insegurança jurídica, permaneçam à margem da legislação estatal existente. E o que eu procurei demonstrar, primeiro, procurei conscientizar para que isso não aconteça. Mas o que eu procurei demonstrar é que se a lei for restritiva, as famílias continuarão justificadas pela lei natural e pelo próprio Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos a não aderirem a essa legislação muito restritiva. Bom, com isso eu encerro essa análise. Eu convido você a acompanhar os vídeos com os palestrantes os vídeos com os participantes da semana de lançamento, eles vão estar na descrição. Eu convido você a comprar o livro, claro, o link está na descrição, e convido você também a aproveitar a promoção especial do curso História, Filosofia e Direito, caso você tenha interesse em se aprofundar nessas questões que envolvem a filosofia e a história da filosofia do direito, mas não só. Ele é um curso que não é só para aqueles que são da área do direito. Tá bem? Aproveite essa promoção, caso você esteja assistindo o vídeo ainda até o final de 2021. Estou à disposição, espero que você tenha gostado dessa exposição aqui. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no Direito Sem Juridiquês, caso você ainda não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo e também de deixar o seu comentário. Isso sempre é muito importante. Um forte abraço e até a próxima.